Esse podcast que tá começando agora, ele, assim como os 10 anos da Conafé e da Copa Sol, é o podcast número 10 também. Olha! É um podcast especial. Simbólico isso, Simbólico. A gente tá recebendo hoje o Luciano Planca, que conta pra gente toda essa trajetória de vida, compartilha seus conhecimentos e traz um papo muito legal pra gente aqui. E quem tá do meu lado aqui é a Marjorie Roca, sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras desse Brasil. Esse é mais um podcast da Rádio Conafé. Rádio Conafé. Tudo que o agricultor precisa saber. Pronto. Isso aqui não pode aparecer, né? Um super amigo de... Joinville, você é de Joinville também? Não, eu sou curitibana. O Lucas é de Lucas Felipe, que teve aqui, né? Fez uma gravação de lá de Joinville. Aquele lá, gente finíssima, gostei muito dele. E você é daqui? E eu sou de Gaspar, Santa Catarina. Santa Catarina. Gaspar fica onde? Perto de Blumenau. Isso é mais pro meio ali, né? Ali é no Vale do Rio Itajaí, então tem o Itajaí, Ilhota e Gaspar. Quando sobe pelo Rio Itajaí, né? Não sei se mais ou menos. É no que chama-se Alto do Vale ali. E como que você veio parar em Curitiba? O êxodo, né? Então lá nós em 70 a gente veio pra cá daí. A família estava numa situação adversa lá, né? E aí meu pai veio buscar aqui oportunidades diferentes, né? De que tinha lá. Veio pra cá. Veio com quantos anos pra cá? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então 51 anos agora vai fazer. Bastante Meio século. Esses dias eu tava pensando assim, já o que é 5 décadas, né? Meu Deus do céu. Deu pra muita acontecer coisa. bastante coisa, né? Assistiu muita coisa, viu muita coisa acontecer. Deve ter participado de muita coisa. Pois é, a gente é numa geração que tem o pessoal de 60 para cima, né? 63 por aí. Eles já pegaram a questão da ditadura. A gente pegou uma parte, acho que um pouquinho pior, eu acho, né? Porque o pessoal sofreu ali com a ditadura porque eram jovens que foram tolhidos. Mas a gente viveu na sombra da ditadura. De 63 que eu nasci, né? 64, então quando eu fui para aula, em 70 já estava o sistema de ensino já instalado, né? Modelo americano, aquela coisa de limitação. E de 70 até 78, que foi a minha formação, a gente começa então a ver aquele milagre econômico, né? Eu me lembro do Roberto Carlos cantando, tudo aquilo ali. Nossa, era uma coisa assim, era uma penumbra assim, bem de aurora assim, boreal, né? Bem legal. Aí chega 79, porrada, né? Aí a crise. Então você não tinha uma referência diferente do que o pessoal que uma geração anterior teve, né? E você morava onde nessa época? Eu morava já em Curitiba. Em 70 a gente veio por causa disso, né? Da precarização lá da produção. A gente trabalhava com leite, gado, gato leiteiro. É tipo de subsistência, né? Meu pai era pedreiro e a minha mãe, a gente trabalhava com isso. Daí não tinha muito expectativa de vida. Eles vieram para Curitiba para ver se os filhos estudavam, faziam alguma coisa, né? E quando que você voltou a mexer com a agricultura? Então, aí que é uma coisa legal, né? Agora aí é uma outra coisa. Então eu passei muito tempo indo para estudar, 70 até 78, e virei técnico em telecomunicações. Aí trabalhei em 2 empresas e depois entrei na Siemens. Na Siemens eu tive a oportunidade de correr o Brasil. Então, primeira cidade que eu fui, a gente fazia curso aqui e aí ia para as cidades, né? E aí fui para Ceres e Realma. Depois que eu fui entender que Ceres e Realma era uma área agrícola, uma propriedade lá que foi usada para assentamento. E simbolicamente lá no interior de Goiás, né? E trabalhei muito no Rincão. E nessa brincadeira foram 20 anos aí de telecomunicações e sempre com a vontade de querer voltar para Curitiba e começar uma nova situação. Mas nunca deu possível, sempre com técnico. Em 2002 a gente sai da Siemens, começa no terceiro setor
Em 2005, aí eu entro na Ação Social do Paraná, que é uma organização vinculada, é a Caritas, vinculada à Igreja Católica. E nisso a gente teve a oportunidade de fazer um projeto ali na Borda do Campo, que era a Borda Viva. Uma parceria ali, as cozinhas comunitárias, era um projeto da Igreja Católica, né, mutirão, combate à fome e tal. E ali comecei, e aí começou a vir, né, aquela energia forte. A gente montou daí uma cooperativa de agricultores e mulheres, né? As mulheres trabalhavam na parte da alimentação e na costura. E a parte da agricultura, eram 450 agricultores. Aí o governo federal tinha aquele programa do PA, né? Tem, né? E a gente começou. E ali foi o meu reencontro com a minha essência. E em paralelo, eu também tinha o desejo de, por uma questão de saúde, né, buscar essa ancestralidade. Daí eu escrevi um livro, né, falando da questão da colônia alemã, né, que veio para cá. Então, mas não no viés de endeusamento. É o lascado mesmo lá que estava se ferrando lá na Alemanha, e não tinha... É a mesma coisa que a gente em 70. E aí foi um negócio, por que nós fomos expulsos de Gaspar, né? É a mesma coisa, como é que aquele sentimento de expulsão. E não tem mais espaço. Deve ser muito forte para uma mãe e para um pai, né? Não ter expectativa nenhuma, você tem que sair da terra. E isso que me motivou a escrever, né? Então, eu contei com a colaboração de algumas pessoas. A Cida me ajudou muito. Mas a ideia é essa. Você sai da tua terra não por opção. Né? E isso é uma coisa que fica na ancestralidade, você veja, isso reverbera até hoje, né? Quando a gente se emociona e acontece, gozado, e reproduz, é uma coisa muito louca. Isso aconteceu com a gente. Aí quando eu escrevi o livro, daí fechou uma parte, ter montado uma cooperativa que estava o associativismo faz parte do mindset da gente, e a questão histórica com o livro. E aí fechou um ciclo para mim, né, com relação a isso. A gente concluiu daí a parte do projeto lá da Renault em 2011, fechou. E eu também fechei daí o ciclo com a questão de projeto de intervenção, né, que é projetos sociais. E eu fiquei daí para uma outra área, na área de educação ambiental. Uhum. Mas a tua formação técnica então veio da Siemens? Fiz uma formação, uma boa formação ginasial, porque lá a gente aprendeu técnicas domésticas, técnicas, foi legal. Fiz uma formação técnica no Cefet, na Escola Técnica, e também no Exército Brasileiro eu fui oficial do Exército, trabalhando na área de logística, então trabalhar suprimentos e tal. E depois, com a Siemens, toda a formação que eles deram lá me deu um background legal. E para concluir, fiz administração, com ênfase em gestão de cidades, e depois a parte de marketing, né, aí com foco em causa social. Uhum. E aí você estava contando mais cedo para mim que essa visão de empreendedorismo social começou na Siemens. Então, como eu te falei, né, a questão que a gente, pelo sistema educacional que a gente tinha, né, é orientação para o trabalho. Então, pobre é para ser peão, né? Então, eles colocavam isso. E até hoje, no projeto político-pedagógico está isso, né? Pobre tem que ser peão. E na formação da escola técnica depois, na escola técnica, teve a formação para ser técnico. Na Siemens, daí quando eles viram que a produtividade, isso foi em 92, eles viram que a produtividade não ia além, né? Eles pegaram e promoveram cursos de colaborador e empreendedor. Porque daí o cidadão, além do checklist que ele tem que fazer, ele tem um olhar diferente para o objeto. E aí ele começa a empreender como se ele fosse dono também da empresa. E isso muda tudo, né? A questão do resultado, da produtividade. Então, em 92 eu fiz esse curso. Tive a oportunidade também daí, nesse período, ir trabalhar em Belo Horizonte, né? Fiquei 5 anos lá, foi o meu, acho que é onde que eu mudei de estágio, né? De abrir o meu horizonte muito, de visão de mundo, visão de universo, né? Lá tive também bastante formação holística, né? E tudo isso ajudou eu me reposicionar enquanto sujeito, né? E aí
nessa questão do empreendedorismo, a gente já começava a pensar dentro da Siemens em como fazer alguma coisa para além, né? E dentro da Siemens também ainda, a gente em 97 eu fiz, já querendo fazer alguma coisa na área cultural, eu fiz um curso de teatro amador. Então nós fizemos aí um curso de teatro amador, fizemos uma peça de teatro, já com a questão da qualidade. Corremos o Brasil todo, né? Foram 9 capitais do Brasil, a gente apresentando essa peça de teatro, e eu vivi a cultura, e isso ajudou também a ampliar um pouquinho mais, desconstruir essa visão mais operacional, né? E ao final de todo esse processo, vim a Curitiba, já estava em Curitiba como supervisor, aí batalhei com essa visão empreendedora para ser supervisor do Nordeste, então fiquei responsável pelo Nordeste, toda a planta do Nordeste, que era a pior, segundo os alemães, né, a pior planta, né, porque o pessoal era indócil, aquela coisa toda. E graças a Deus, com essa visão, a gente montou cooperativas de trabalhos. A gente trabalhou em 2 anos. No Nordeste. Já no Nordeste, eu cuidando toda a planta. Eram mais de 300 obras ao mesmo tempo. Em torno de 1.000 pessoas que indiretamente a gente influenciava, né? Várias empresas. Isso tudo na área dos serviços, né? Tinha a parte de implantar a central, montar a central, testar a central. E ao final disso, a gente construiu daí uma base de técnica lá, que o cara saiu em 2 anos que a gente trabalhou com ele. Ele estava lá naquele enfrentamento da seca, lá com a picareta, lá, fazendo aquela coisa, fazendo de conta que está trabalhando, aquilo não gerava nada. A gente pegou essa pessoa e em prazo de 2 anos ele estava fazendo emenda de fibra ótica. Então, quer dizer, foi um salto tecnológico, isso, um privilégio de ter promovido isso, né? Outra coisa também muito forte é que lá, por ser machista, né, o pessoal não tinha muito espaço para a mulher. E eu, como fazia também a parte de integração das engenheiras, né, eu banquei também algumas engenheiras para estar na linha de frente, porque campo planta é coisa de macho, né, não é de mulher. E a gente bancou isso, os alemães ficavam assim meio atravessado. Eu falo assim alemão porque dá a impressão que a gente é branco, né? Mas diz que a Alemanha tem 3 categorias, né? O que sabe falar alemão, o que manda nos coordena e o de terceira classe. Né? Eu sou de terceira classe porque eu não sei falar alemão, né? E essa construção foi legal, fechou esse capítulo também tecnológico, então já tinha feito a formação, tinha experimentado construir cooperativas, né? E isso me deu uma visão diferente. Só que ainda faltava uma coisa, esse lado social, que a gente também, por natureza, né, de formação franciscana, essas coisas, vamos ajudar os lascados, tudo, né? E nesse período que eu fiz na faculdade, estudei um pouquinho mais o Betinho. E o Betinho sempre traz aquela questão, quem tem fome tem pressa, né? Ética e cidadania, todo esse processo foi muito rico. E isso me despertou uma coisa a mais também, né? Como é que eu vou trabalhar esse lado não só capitalista, mas também o social. Mas não no viés assistencialista. Betinho sempre trabalhava assim nessa questão. Então juntou também essa vocação do Betinho. E eu, quando saí em 2002 da Siemens, por N fatores, né, eu comecei a me dedicar no terceiro setor. E aí foi um choque, né? Que eu saí de uma multinacional, tudo quadradinho, processo, qualidade total. E você entra lá na cara coragem no universo que tem que vender o almoço para comer a janta, né? E aí você fica cheio de teoria e o povo, o galego, você tá falando aí, mas tá, e aí, como é que nós resolve esse negócio? E essa questão da imediatez, né, essa urgência, também me ajudou a começar a acertar os times das coisas. E ter uma empatia maior, né? E ter uma alteridade maior. Cara, daí foi punk. Porque já tem uma carga, né, emocional que a gente tava vivenciando já, de história, todo sofrimento de família, e você começa a ver o espelho na tua frente, e agora você não é mais um funcionário de multinacional, você está na mesma condição, porque uma coisa é você ter dinheiro e fazer ali uma doação, né? Outra coisa é você estar junto. Então aí eu aprendi a questão, né? Os meus trabalhos sempre são né? E aí tem uma diferença um pouco nessa área do terceiro setor. Muitas das ONGs, muito do pessoal
academia, eles trabalham para, né? Então ele olha o sujeito, enquadra ele, faz uma estratificação e diz o problema dele, então ele vai fazer um projeto para o sujeito. E a minha vivência de formação fez com a família, né? E aí muda toda a história. Mas então é assim que você entra na agricultura familiar? Então, aí na agricultura familiar acontece o seguinte, por conta do Betinho traz, então, já desde 93, eu não sabia, depois eu fui entender, o Betinho traz essa questão da segurança alimentar nutricional. Então, é um viés diferente, né? Eu já em 2002, já tendo já a formação mais sociológica do Betinho, olhar diferenciado, eu entro também para conhecer a ação de cidadania, né? Então, essa cidadania tem fome, quem tem fome tem pressa. Coordenei junto com outros colegas a campanha Natal Sem Fome no Paraná, né? Junto com o RPC, junto com o Copel. E aí foi despertando cada vez mais que o problema não é a escassez. Como é que você trabalha a reforma agrária, como é que você trabalha o acesso a terra, né? Ter assistência técnica, tudo isso é complexo. E eu ainda estava vivendo a questão da mobilização social. Quando eu entro, então, na Ação Social do Paraná, aí a gente faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, fiz vice-presidente no Estado, fiz parte da coordenação executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar. Aí começa o lado político, de políticas públicas, né? Uhum. Você perguntou só quando que chega da agricultura familiar, mas é um caminhar, né? Sim. E isso, então, primeiro a mobilização, aí vi que a mobilização não era suficiente, eu tinha que mudar as políticas públicas, aí fui para as políticas públicas. Graças a Deus a gente fez um trabalho fantástico, incluiu lá em 2006, no artigo 6º da Constituição, o direito humano à alimentação adequada. Parece uma besteira, eu falo assim, os jovens olham assim, tá, que grande coisa isso, né? Uhum. Mas imagine só botar lá, mobilizar senador, toda aquela articulação, cuidado, né? Uhum. E fizemos isso. Aí fizemos uma política pública, criamos a Lausanne, tudo certinho. Criamos um coletivo, gente maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, Francisco Menezes, o Maluf, que é o Renato Maluf, que é uma formação, Maria Emília, que é da articulação da agroecologia. Então foram pessoas que me ajudaram muito dentro de uma formação técnica que eu não tinha. Eu tinha uma visão mais de telecomunicações, e ali eu fui ver no campo social, né? Então experiências da agroecologia, da ANA, semiárido, tudo isso eu vivi. Aí também um pouco da praxis, né? Mas ainda estava faltando a questão prática, né? Então aí, em 2006, a gente assume daí essa linha de assessoria mais no território ali da borda do campo, em São José dos Pinhais, e aí praxis, né? Então já tinha mobilização, sabia como fazer, né? Política pública, então como é que está estruturada, e faz a ressalva que nós tínhamos um estado de bem-estar, né? Então era diferente. Então ali tinha condição. Então conheci toda a estrutura da CONAB, de todos os órgãos governamentais. Então a gente tinha política pública para dar respaldo. Isso já tinha feito. Agora era fazer um local, um território onde que a gente fosse desenvolver a nossa experiência. E aí que surgiu a Borda Viva, né? Já tinha uma ação sendo realizada pela Renault, né, junto com a comunidade local, junto com um projeto que eu falei da Caritas, que é as cozinhas comunitárias, e aí eles tinham só um programa, de uma maneira bem ampla. Daí fui eu que, a gente, junto com a Rose, né, que é uma referência, uma guerreira, uma mulher guerreira mesmo, aí eu falei, Luciano, como é que a gente faz? Eu tinha a liderança do Padre José Aparecido, que hoje ainda continua diretor, né, o executivo da Ação Social do Paraná. Ele deu liberdade para a gente trabalhar com a comunidade, e a gente construiu daí a associação, que não existia, né? Ganhamos lá um terreno de uma outra organização, montamos a associação, e na sequência, para atender o PA, que é nós fizemos uma cooperativa, que eu falei para vocês, a Cooperativa Borda Viva. Aí veio a terceira fase, que eu chamo assim, de certa maneira, é o empreendedorismo social, né? Porque uma coisa é você ter toda a base tecnológica, toda a tua formação técnica, ter todos os network e tal, mas isso não tem sentido se você não faz que eu chamo de projeto de intervenção,
né? Então, mobilização, política pública, a parte técnica, e aí vamos fazer um projeto de intervenção num território, que foi o Borda Viva. Então, ali eu tive contato na parte prática com duas questões bem fortes, né? A escassez, quer dizer, a fome daquelas crianças, e aí entendendo uma coisa que hoje pararam de falar. A criança até os 2 anos de idade, se ela não tem alimentação adequada, ela começa a ter um déficit cognitivo. E o Betinho falava muito disso, a Arnes também, a Zilda Arnes trabalhava assim, gente, a criança tem que ter uma alimentação adequada. E nessa questão lá da borda do campo, seria uma questão, era as crianças desnutridas. E aí, usando política pública, usando a questão do CISAM, né, que monitora isso, a gente identificou, então, o problema seria a fome, a insegurança alimentar. Isso foi por volta de que ano, mais ou menos? Isso já tinha, como eu te falei, a política pública começa com o governo Lula, né, em 2003, e aí aquelas coisas de egos, né? Ele é um caminhar que foi do Betinho. Então, a Ação da Cidadania já tem um coletivo que desde 90 e pouco já trabalhava isso, e culminou quando entra o governo Lula, todo aquele Instituto Cidadania vem e traz o Fome Zero. Então, o corte mesmo no Brasil, política pública para a segurança alimentar, começa em 2003. Isso os anais lá está escrito isso. Em 2003, Fome Zero. o Fome Zero. Né? Então aí começa toda uma organização que anteriormente eu falei, de organizar a parte dos conselhos, aí a democracia participativa, como é que trabalha isso, né? E é rico, aí foi rico. Aí eu vivi legal, 2 momentos. E eu estou muito banana porque a gente emociona, né? Quando vocês estão me fazendo lembrar de um cenário bom. Eu vivi todo um momento de auge do Brasil enquanto telecomunicações, que a gente vivia na época do tambor, né? De telecomunicações. Então, telecomunicações atrasadas, a gente passou quase 7 anos fazendo centrais novas, e depois eu vi essa aurora da revolução que teve no Brasil, que foi o Fome Zero, né? E das duas técnicas bem legal que o Betinho também trabalhava, o emergencial, tá com fome, vamos dar de comer primeiro, nem vamos discutir, dá de comer, e depois faz as reformas estrutural. E uma das reformas estrutural era o PAA, e uma das reformas era pensar a cadeia de suprimento dos alimentos. É o sistema agroalimentar que chama-se, né? Então não é só pensar, eu tenho que dar uma bolsa família, vou te dar uma cesta básica. Isso não resolve. Isso resolve emergencial, preciso comer. Só que a solução está no sistema agroalimentar. Então, tem que ter terra para trabalhar, tem que ter a terra, tem que ter financiamento adequado, né? Tudo isso é o sistema agroalimentar. E aí eu comecei já lá em 2006, que é onde a gente começou, a já trabalhar isso já num projeto de intervenção com a cooperativa Borda Viva. E aí eu começo novamente. E aí tem outra coisa que foi punk. Imagine só, eu me dizendo camponês, né, achando que eu era camponês, porque não, eu tenho 7 anos lá, eu tirava trato, tudo, só que eu vou lá no meio dos agricultores. Quem que eu sou? Agora eles me olham para mim o quê? É o bacana da cidade, né? Uhum. Agora vem dar um admitido que achar que é agricultor. Cara, me senti... E outra coisa, olha só. Então, eu já não era mais... Não pude dizer que era camponês, que era negado. Eu não pude dizer que era alemão, porque eu era terceira categoria. Eu não pude dizer que era técnico, porque eu estava no terceiro setor. Só negação. Mesmo com todo o estereotipo que diz, não, o cara é de sucesso e tal. E isso foi muito punk. Por quê? Como é que você trabalha isso internamente e sabendo assim, eu tenho que me estar presente ali para ajudar, mas não sou sujeito daquilo. Eles sempre te veem como de fora. De fora, essa questão do estrangeiro. Uhum. Cara, hoje eu falando assim, é tranquilo, mas eu chorava muito, porque eu estava trabalhando, nós estávamos movimentando, acho que 1.700.000 nessa brincadeira de recurso. Nós dávamos, e na época tinha a TV Paraná, eu vivia na televisão e tudo, né? Falando né?
mas sempre levando também os personagens, levava arroz e tal. E a gente via assim a alegria que era as crianças recebendo, por exemplo, quando você leva o PA, o pessoal só come o quê? Você só come o quê? Alface, tomate, cenoura, básico. As crianças estavam comendo lá radite, eles nem sabiam o que era aquilo. E com o PA, a reeducação alimentar aconteceu na camada mais pobre. Então as pessoas voltaram a ter acesso a outros produtos. E isso era repito, é privilegiado, porque hoje não existe mais. Mas aquele momento de 2006 que a gente fala, até mais ou menos 2012, mais ou menos, que foi 6 anos, teve o auge disso no Brasil. Depois começou o declínio novamente e está hoje a Conafer, eu fiquei muito encantado que traz essa perspectiva novamente de conectar os grotões. Isso parece brincadeira, mas quem correu o Brasil de 2 vezes que eu corri, uma por uma multinacional e outra por uma ONG, os grotões desse país, só quem viveu lá, e eu tive o privilégio de viver, né, em vários grotões, isso é difícil. Então a secretaria aqui da Conafer, e quando eu vi aqui, fiquei encantado aquele live, cara, de você ver esses locais se conectando, isso é maravilhoso. E de uma maneira com a tecnologia, né? Então a agricultura hoje, ela precisa ter essa questão empreendedora. Então parar de ter aquele estereotipo do jactatu, né? Aquela questão, não que tenha nada contra o jactatu, mas aquela coisa tem saberes tradicionais, quilombola, indígena, que são fantásticos, que trabalham com o regime de lua, que trabalham com o regime das águas. Isso é tecnologia da mais alta competência, que respeita o meio ambiente. E isso foi sempre o quê? Descartado, porque isso não dá para botar na prateleira. E aí não dá para administrar, não dá para botar na bolsa de Chicago, sabe? Não dá para parametrizar. E hoje a gente está nessa perspectiva então da agricultura com a tecnologia, aí alguns falam alternativa e tal. Ancestral, né? Ancestral. Mas não deixa, até a gente tem, com os antropólogos, tem esses embates, né? Você tem que falar que isso é tecnologia. Não precisa dizer um viés capitalista, por exemplo, mas tem que dizer isso é um saber coletivo que passa, né, de uma maneira diferente da que é a educação tradicional. Olha quantos elementos a gente está falando aqui. E essa perspectiva, ela dá, sim, a condição de ter esperança, né? Tem até um podcast, né? Do segundo podcast com a Ana, falando sobre tecnologia ancestral. E nós temos aqui a Ana Ribeira, que trabalha com isso na Conafer, fazendo essa integração entre os povos e a Conafer para justamente aproveitar das tecnologias ancestrais, que também são modos de comunicar e se transmitir conhecimento. Eu tive por conta daí, a gente vai no tempo, já não estou preso mais na linha do tempo, né? Então eu vou voltar. Uma das questões que me incomodava é a insegurança alimentar. Então, por exemplo, anemia falciforme. Tá? Ela é característica do povo negro, ela tem uma especificidade que falta isso na questão, e todo o sistema que era do SUS não estava preparado para trabalhar isso. Então, identificar onde que está isso na vila. Aí eu comecei a olhar, o que é isso? Aí eu fui começar a estudar na questão antropológica, né? Aí eu falei, vou brincar de conhecer isso um pouco, né? Daí a gente começou a ver os batuques, aquela questão, e fui pro terreiro. No terreiro eu não entendia uma coisa, né? Porque quando eu fazia a cabeça lá, eu entendia por que aquilo abria aquilo ali, e o que dava aquela situação, né? E o que o cara era o santo tal. Aí fiquei incomodado com aquilo, mas branquelo, né? Falando o que o branquelo vai falar, né? Aí fui na academia. Na academia daí vem as nutricionistas e falam, não, esse é o biopsico, é o corpo, então as várias formas das pessoas. Ah, beleza. Aí fui novamente fazer o diagnóstico. Cara, quando o cara faz a cabeça, ele faz um diagnóstico, é a anamnese. Então tem caboclo que é do santo, né? Ele não pode comer cebola. Tem outro que pode. Então ali, olha só que sabedoria. Só que isso não está o quê? Não está no eletrocardiograma, é o estado de consciência alterado ali do pai de santo, da mãe de santo, que faz ali, identifica aquilo ali. Como é que eu parametrizo isso?
Eu vou lá para a psicologia, beleza, tem esses instrumentos. Mas isso é uma tecnologia que vai dar ao sujeito, se ele faz os preceitos corretos, ele vai ter uma qualidade de vida. Ele pode ser fofinho, pode ser magrinho, porque é o biotipo dele. Já pensou o que é isso? E isso não é considerado a mesma coisa quando você vai com a medicina ayurvédica. Né? Então você tem lá também os tipos. Então tudo isso, quantos milhares de anos tem isso? Nossa, né? Quando a colega ali fala a questão de tecnologia ancestral. E isso é que foi... e a gente está com 57 anos e começa a ficar chato, né? Porque fica falando isso. O que eu percebi? Por eu ter vivido sempre tecnologia de ponta, né? O que eu percebo? As grandes multinacionais, os grandes empreendimentos, eles têm um planejamento de 200 anos. As grandes corporações multinacionais, e dá para contar na mão quantas são no mundo, que dominam esse mundo, eles têm um projeto de 200 anos. A gente não tem o hábito eles não deixam a gente planejar. Então sempre fica aqueles períodos. Agora nós estamos na escassez. Aí depois tem abundância. Aí todo mundo esquece de planejar. Aí vem a escassez e vem a reclamação. E isso é um fator que a gente tem que começar a mudar, né? Pensar um pouco nessa visão de longo prazo. E aí você não pode pensar numa geração. Sim. Eu planto para mim comer e para eu ter. Não. A sustentabilidade. Exatamente. Sim, fortalecer laços, né? Sempre procurar. Uma coisa que eu achei legal da Copasol é isso, de procurar fazer a comunidade movimentar a própria economia e se ajudar no bem-estar, na longevidade, comprando as coisas do próprio produtor. Isso me chamou atenção na Copasol, isso eu gostei. E daí quando a gente volta, né? Retorna, daí eu fiz em 2012, eu comecei um projeto aí já na área de educação ambiental. Eu fui presidente do Instituto Araiara, né? Que era um instituto que veio originalmente da Copel para trabalhar o Rio Iguaçu. Então, educação para sustentabilidade. E aí a gente coordenou o programa de cidades do Pacto Global no Paraná e começou a trabalhar essa questão novamente, pensar um pouco da educação, né? Então, mobilização, política, um projeto local. Daí eu falei, eu tenho que trabalhar a educação. Como é que eu reproduzo isso, né? E aí eu fiquei de 2012, trabalhei na PR também, que é crianças com deficiência, pessoal deficiente. E em 2019 eu tive contato, reencontrei o Hilário, né, que era o presidente da Central Copasol. E aí deu a vontade novamente, porque eu estava agora já pensando em mim, né? Agora egoísta. É o 50 a mais, é longevidade. Então, uma das bases é a alimentação saudável. Aí eu volto, encontro o Hilário, daí a gente começa novamente a trabalhar a Central Copasol. Num momento bom, né, de reorganização, e a gente começou a trabalhar esses princípios, né? Então, economia solidária, né? É um modelo diferente do que só a mais-valia, né? E já tinha sido participado disso lá atrás, na política pública, mas a gente volta a fazer isso. E é isso mesmo que você falou. O escambo é válido? Eu não tenho como te pagar. Beleza, dá um voucher, dá para transformar isso em comida? Dá. Então, essas modais, né, que são diferentes da linguagem capitalista, né? E aí tem todo também algumas disputas de espaço aí com o mundo sindical, essas coisas todas, mas que na realidade vai ajudar a gente a pensar que relações que a gente quer estabelecer diferentemente com o alimento, né? Porque o alimento não é um produto, não é uma coisa só. Ele olha quanta gente trabalha, a natureza trabalha, os animais trabalham, né? As pessoas trabalham para botar um prato de comida na frente tua. Sim. Que tipo de relações a gente vai fomentar entre nós, né? Também, né? A relação de cooperatividade, ela traz sustentabilidade para todos, né? Onde você preza pela qualidade de vida, não só a sua, mas a qualidade de vida de todos, né? E é legal, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas o legal, sabe que eu não queria perder uma coisa, é o seguinte, a cocriação. Nesse trabalho todo que eu tive sempre o privilégio de estar, até por conta, acho que da formação, acho que a gente até procura, né? A gente, eu tive, não, de repente eu já estava procurando, e com mulheres muito fortes. Então,
São mulheres que, eu digo assim, você quer saber o que acontece no território? Fica depois das 6 horas. Tá? Vai na favela, vê o que acontece depois das 6 horas. Quando está na Globo ali, parecendo aquilo, tudo é lindo, mas vai depois das 6 horas. Vai nos territórios, o que acontece depois das 6 horas. E essas mulheres estão lá, sabe? Porque elas que são os filhos, são elas que às vezes estão um companheiro também, que tá meio desorientado, ela tem que carregar às vezes o companheiro até como um filho. Toda essa construção, ela vai acima dessas mulheres. E nesse processo que eu tive a oportunidade de conhecer, a cocriação. Então as mulheres elas têm uns códigos muito loucos, né? Eu até hoje não consegui entender e não vou entender nunca. Então existe aqueles protagonismos, cada uma, mas quando elas, para unir, eu vi isso muito lá na borda do campo, né? Eu achei o sarro que a gente, modéstia à parte, a gente tem uma boa parte de articulação. E eu achei o sarro que um dia o vice-presidente da Renault resolveu visitar lá a cozinha, a cozinha comunitária. Chegou lá e perguntou assim: Luciano, ô Planca, né? Chamam de Planca. Ô Planca, vamos lá, quero ver o que essa pessoal que precisa. E todo pomposo, né? Aí nós preparamos lá um almoço, né? Fazer um almoço para ele. Fizemos um almoço para ele e um cara proativo, né? Então se colocou, francês, né? Colocou na mesa com as crianças. Tem até a foto disso. E aí ele pegou lá, o que vocês querem? Daquele jeito francês, para as mulheres. E a Flávia e tinha outra, a Rose, chegaram assim: nós queremos que as crianças nossas comam. Beleza, ô Planca, beleza. Então quanto você precisa? 200 refeições. Então tá, faz a equação, depois passa. Dela, peraí. Elas falam assim: peraí, nós queremos comida para as crianças, mas nós queremos também a oportunidade de trabalhar. Daí foi, mas então, como é que é isso? Ele falou: eu não sei, o que vocês querem? Não, então tá. Aí a gente construiu com elas o quê? A opção de um combinado, que é legal essa questão, não é assistencialista, né? Reuniu das mulheres, então as 5 lideranças lá, mulheres guerreiras mesmo, tem uma admiração muito simples, né? Humildes, né? Mas são guerreiras. Aí se reuniram, e aí a briga, né? Porque tem as mais novas, mais velhas, aí eu sarro isso, né? Você me divertia, só que ficava nervoso. E elas fizeram, então, algumas conseguiram participar da cozinha, então mulheres que autoestima baixa por causa de violência, tudo. Eu consegui uma nutricionista para fazer higiene pessoal. Imagine só, mulher que nem um corpo, né? Eu nem vou falar muito aqui porque eu vou falar besteira. Mas não tinha higiene pessoal, e aí para ir para a cozinha, não, tem que botar touquinha, tem que limpar as unhas. No começo foi punk, mas daí foram e começaram a organizar. Algumas, porque não dá para julgar. Você chega no território, você tem que resolver. Aí algumas, por causa de o marido muito opressor, meninas mais novas, né? Então, não pode sair, porque tá galinhando, aquelas coisas todas assim. Depois corta, né? Essas palavras aí. E aí elas não podiam sair de casa. Então iam lá, faziam uma doação e tal. E nós criamos daí as oficinas de costura, para ela ficar em casa. Então a gente conseguiu juntar. O impacto foi esse. Então, da conversa com o francês, colocou lá um recurso para a gente financiar 200 refeições diárias para as crianças. Sabe o que é isso? A criança que vai estar com o cognitivo preservado, porque parece só dar de comer. Não, ele vai ter cérebro para pensar quando ele for para a escola. E isso hoje, graças a Deus, lá o projeto A Rose, maravilhosa, é uma competente, está lá até hoje, e ela evoluiu muito. E aí o que era? Essas crianças tinham alimentação, começaram lá a fazer, nunca me esqueço, precisamos fazer a eco bag. Mas aí é difícil, aí juntamos lá R$1.000, aí compramos a primeira máquina. Aí a Sandra, que era a primeira, não, mas eu não sei, daí trouxe lá uma doação, mulheres que se trocam, daí tinha um outro projeto ali no Cajuru que fazia a questão Maria de Lourdes, né? Já tinha feito essas oficinas de ecobag, foi lá. Então o legal é isso, essa solidariedade. É lindo isso. Aí elas ensinaram para outra. Hoje, no final dessa história, para não ficar muito longo, está lá a sede construída, a Renault ajudou. Por quê? Começa a dar resultado. A questão maior é quando é um projeto de intervenção, e aí, gente, fazer a propaganda
do próprio Conafer. Nós trabalhamos com ODM na época, que é os Objetivos e Eventos do Milênio. Em 2010 a gente apresentou esse case na FIEP no congresso, e aí ganhamos lá todos os louros, né? E aí depois veio os ODS, e o pessoal trabalha com os ODS. Então ter indicadores é saber o seguinte: eu começo hoje, daqui a 5 anos como é que nós vamos estar? Isso é legal. E lá aconteceu isso, né? Ao final desse processo todo, hoje elas estão livres, as mulheres estão hoje, algumas no meio do caminho por conta da violência, não estão mais hoje presentes, mas alguns estão lá, então são sobreviventes, mas com dignidade, né? Eu posso dizer assim, conheci vários projetos no Brasil, a Semiárido, por exemplo, que também tem um momento de resistência, no Rio de Janeiro também, no Morro Santa Teresa, tudo a gente conheceu, na parte do sul também, algumas coisas a gente viu, mas eu vivi um projeto aqui do lado de Curitiba, né? E isso quer dizer o quê? Se dá para fazer, se tem parâmetros, se tem metodologia, e o empreendedorismo social dá isso. O empreendedorismo social não é um quebra-galho. Você tem que saber qual que você começou e como é que você quer terminar. Aprendeu, aí você reproduz, porque é uma tecnologia social, né? Como é que eu faço para elevar a melhoria da segurança alimentar? Beleza, começa a dar de comer. Depois começa a fazer o acolhimento. Então as mulheres vieram, fizeram autoestima, algumas ficaram lá, outras foram trabalhar na Sapori, que na época era a refeição industrial da Renault, outras conseguiram, a autoestima melhorou, deram um pontapé no caboclo lá, e conseguiram, aí a gente trabalhava também com a rede de proteção, né? O conselho tutelar e tudo. Isso também é uma visão integrada. Então, políticas públicas, iniciativa da comunidade, você consegue romper com aquela miséria, né? Que não é só monetária. Vários ciclos de violência, né? E violência. E ainda eu não estou dizendo que está limpo, agora lindo e maravilhoso. Continuam as relações, até na alta sociedade também continua tendo violência, né? E aí a gente começa a ver isso, né? Legal que a gente teve uma parceria muito forte lá com a Renault, com o SESI na época também. E agora você me fez lembrar, né? A gente tinha uma colega nossa que na época trabalhava no SESI, que é a Viviane, e ela teve muitas coisas boas, né? Mas como a gente trabalhou muito forte com a questão da saúde mental e a drogadição, e ela na época era gestora lá da unidade do SESI em São José. E a gente fez um trabalho com a Casa de Alice, que era a violência contra a mulher. Aí ela topou fazer um negócio assim bem legal. Por quê? Quanto que gasta uma empresa multinacional com a violência da mulher? Gasta? Como gasta? Não existe violência com a mulher. Aí a gente pegou a Viviane, foi lá nos indicadores na Delegacia da Mulher. Novamente tínhamos políticas públicas, hoje não tem mais, né? E a gente pegou os indicadores. Aí pegou, fez um radar de que região, onde que estava acontecendo isso. Aí a gente trouxe todo o RH da Renault, da Volkswagen, do Boticário, mais umas 2 multinacionais, empresas grandes, e sentou na mesa. Na época eu estava no conselho da administração também, a gente tinha uma cadeira lá para desenvolver, botou lá essa Viviane que ajudou a organizar, fomos lá no Boticário e fizemos uma palestra chamada Café, Rosa, Chá. Aí mostraram todos os números para ele. A gente fez assim, não nem mostrou o número, a gente começou só a expor, né? Tá, sutilmente. Aí faz um feedback na hora. Foi legal, porque é essa coisa de disruptivo, né? Aí fala para a gestora de RH, qual a abstenção de trabalho do teu lá? Não sabia. Sabe que na tua região tem tantos indicadores, tal. Ah, então por isso. Daí começaram a fazer uma relação. Você veja, é falta de usar os indicadores no lugar certo. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque esse espaço da comunicação, do jeito que vocês estão fazendo, é legal, porque vocês estão trazendo não só a fala de um fulano, beltrano ou beltrana, né? Como a gente traz isso baseado nos indicadores. A gente esteve conversando com a Cristina, que é companheira nossa também do movimento, dos ODS,
Lá atrás a gente teve, quando vocês me apresentaram, o Titão me apresentou, fala com ela. Aí a gente se reencontrou, é isso que a gente fala, quer dizer, o que você está fazendo, para onde que nós estamos indo e o que você espera resolver. São as 3 perguntinhas básicas, que quando você se põe, você consegue resolver, porque você tem tecnologia, você tem a motivação, só que não pode ficar nesse viés de assistencialismo. E a comunicação ajuda isso. Por quê? Quando eu trago, por exemplo, que quantas propriedades hoje não tem assistência técnica, o Lucas esteve aqui, eu acho que ele já coloca 70% a 80% dos estabelecimentos rurais da agricultura, não, aliás, até mais, não tem assistência técnica. Uhum. Sabe o que significa isso? Tem até prefeitura que não faz, que não abre o sistema assim, né? O sistema assim, que não faz nem abertura do sistema assim para regularizar, segundo o Lucas, as propriedades rurais. Imagine. Então, quando eu tenho aqui, eu sempre falo assim, tinha um grande líder, que era o Ademar Bertucci, coloca assim, quando você estiver na frente do microfone, Luciano, você tem poder. Então, hoje eu agradeço ao convite de estar aqui falando, mas eu vou contribuir, a gente tomou a iniciativa de estar se associando à Conafer, o objetivo é esse mesmo, né? De usar esse canal, esse microfone, para a gente não fazer só panfletagem, trazer a realidade como ela trazer as tecnologias que nós temos hoje para resolver isso e aonde que nós queremos chegar. Eu acho que isso é o legal de tudo. E eu tenho certeza, se a gente continuar junto nessa pegada e com vocês, jovens aí, muito legais, nesse processo, a gente consegue sim levar essa mensagem através desse veículo de comunicação aos rincões. E outra coisa, estou até insistindo muito isso, quantos jovens, o Lucas, eu sou fã dele, quer dizer, olha a história, a trajetória dele, como é que foi isso, ele teve também na periferia, lutou, foi um guerreiro, um sobrevivente, mas não naquela coisa piegas. Eu falo assim, Lucas, eu quero pegar o teu autógrafo porque você vai longe, porque ele rompeu aquela fase reclamatória e começou a assumir o seu espaço mesmo e dá licença. Aliás, não sei se é dar licença, né? O que me pertence é meu. E tem que ser assim, né? Claro que aí entra aqui a cocriação, aí o espaço de colaboração, porque hoje a interdependência é a realidade. Não adianta eu querer mudar o mundo, né, fazendo toda uma situação e sem não falar com vocês, se não buscar um sentimento de pertença. Nós vivemos um planeta único. Mas tem um detalhe, eu queria perguntar mais sobre a trajetória também da Copasol, porque a Copasol é parceira da Conafer, né, agora. E é interessante que o povo também saiba como que é a Copasol aqui de Curitiba. É uma associação aqui de Curitiba. Então, a Copasol, junto com a Conafer, em 2021, fazem 10 anos. Tá? Então, simbolicamente, você veja só que nós estávamos em mundos paralelos e em 2021 a gente resolveu se encontrar para comemorar juntos os 10 anos. Então, como eu falei lá atrás, existe todo um movimento de organização dos pequenos agricultores em forma de cooperativa. E esse movimento aconteceu também na região metropolitana de Curitiba, né? A gente teve o privilégio, então, da cooperativa Borda Viva, daí surgiu uma cooperativa em São José dos Pinhais chamada Copasol, que é Cooperativa de Processamento Alimentar, né? Copasol, solidária, né? E aí eles uniram 4 cooperativas, né? Cooperativismo é assim, você tem cooperativa singular que precisa 20 agricultores, então faz uma cooperativa singular. Tinha 4 cooperativas, aí eles fazem o que eles chamam uma cooperativa de segundo grau, fizeram uma central Copasol, né? Daí juntaram 4 cooperativas, para quê? Qual que era o objetivo lá em 2021? Eles tinham como objetivo, e tem até hoje, a comercialização, né? A agricultura, a unidade produtora, ela precisa de 3 coisas, né? Segundo os teóricos, né? A assistência técnica, a propriedade, claro, assistência técnica, a parte de financeiro e a parte de comercialização. Para a comercialização, se uniram, fizeram a Central Copasol e aí começaram a buscar feiras, buscar espaços de comercialização comum para ratear os custos. Isso foi em 2011.
Ao longo desse tempo, hoje houve vários refluxos, né? Algumas cooperativas singulares por si só avançaram, que é o caso de São José dos Pinhais, a Cocastel. E aí, em 2019, o Hilário, né, que eu citei várias vezes também, que era um dirigente, que foi um profissional de mão cheia nessa questão da articulação, resolveu resgatar a Central Copassol e começou a trabalhar nessa questão de reorganizar a rede de comercialização Copassol. Então a Copassol existe para fazer o escoamento dos produtos desses agricultores. A função de uma cooperativa de segundo grau é ela ajudar na comercialização e, repito, né, quem conhece um pouco do cooperativismo, são vários ramos, né? Então nós estamos falando do agropecuário. Então no nosso caso é o ramo agropecuário. Tem a de crédito, tem a de consumo, né? O nosso caso é o agropecuário. Então a função disso o segundo grau é ajudar na comercialização e dar suporte às cooperativas, tipo marketing, a parte de formação, tal. E são a base de serviços que a gente chama, né? Para isso que serve uma cooperativa de segundo grau. Entendi. Essa é a função, o propósito maior dela é esse, né? E agora está fazendo uma parceria com a Conafer. E aí, em cima disso, como a Conafer tem uma relação de serviços, de conexões fantástica, né? E traz isso também com um olhar muito atento para o aposentado, o agricultor aposentado, que é um problema hoje nas propriedades, porque a sucessão. Então, nós estamos tendo muita perda ali, né? O pessoal não fala mais tanto, mas o pessoal não quer mais no campo. Então, o idoso se aposenta e espera a morte chegar, né? Porque a família já não quer mais e vem embora. Então, acho que a Conafer traz esse espaço legal. Nós temos aí os quilombolas, os pescadores, que fazem também, eles ficam meio assim, sempre como é que eu vou montar uma cooperativa de quilombola? Tem, eu sei que tem, mas, cara, luta contra o universo para poder se manifestar. E isso a Conafer já criou esse espaço. Então, isso tem tudo a ver com a Copassol. É isso, obrigado, Luciano, por vir participar. Quando você quiser fazer qualquer coisa, tiver assunto para falar, trazer alguém, sinta-se à vontade. E é isso, obrigado. Gratidão pelo espaço aí de fala e de estar convivendo com vocês, conhecendo um pouco mais a Marjorie, que eu sempre fico olhando assim, eu fico só lá na TV vendo ela, tal, agora estou presente aqui, é muito motivo de alegria estar aqui. Gratidão a todos. Nós que agradecemos, porque o papo foi excelente, deu para ter uma dimensão muito maior, assim, do dia a dia de quem está ali com o agricultor, tentando fazer com que as comunidades também tenham a assistência que elas precisam ter. Mas não só assistência como assistencialismo, mas aquele olhar cuidadoso mesmo, sabe? De fazer as pessoas terem possibilidades. E eu quero pedir licença, Marjorie, até para falar isso, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui na frente desse microfone, né? Mas eu sempre trabalhei e agradeço a todos aqueles sujeitos ocultos, mulheres, né? Sempre ocultas, que não têm espaço nem para chegar aqui falar. Então, aqui eu sou um servidor, né? Eu não sou, acho que tem muitas pessoas que poderiam estar aqui, eu acho que a gente vai lutar para estar trazendo essas pessoas aqui, né? Eu sempre trabalhei isso quando vários veículos de comunicação, a gente sempre teve o cuidado de levar a Rose para falar, a Indianara, sempre esse espaço. Então, tem um compromisso meu de trazer, regimentar essas pessoas para vocês conhecerem essas histórias maravilhosas. Gratidão. Eu estava até pensando aqui agora, linkando com o Sagrado Feminino, antes da live que vai acontecer, fazer um mês só com as mulheres indo falar, que já vão falar na live feminina, fazendo só você com elas, vai ficar bem legal. É verdade. Olha, eu te agradeço se você acolher isso mesmo e conte comigo, né? Tem um monte de pessoas, repito, são mulheres que parece fácil, não, é a luta, né? Eles têm 5 turnos no mesmo dia, né? Não é só 3, é muito mais do que isso. E isso tudo é o respeito que a gente tem que ter. Eu acho que o respeito a essas mulheres, o respeito a quem não está aqui, né, que poderia estar falando. Sim, então, é o protagonismo dessas pessoas. Dá o tom certo aí da fala, porque o Luciano simplesmente é um servidor, tá? Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Fechou. Obrigado. Nós que agradecemos muito, muito, muito mesmo. Valeu.